Te louvamos, querido Deus, bondoso, eterno, amado Pai Celestial, por mais essa noite que o Senhor nos tem concedido, por estarmos reunidos como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, como uma família cristã, para te louvar, para te exaltar, para extrair da Tua palavra orientações para as nossas vidas, para estarmos intercedendo uns pelos outros, para estarmos, ó Deus, cantando louvores ao Senhor. E é um privilégio que o Senhor nos concede, e nós te agradecemos por esta oportunidade, por esse privilégio, por esta graça. Ó Deus, demonstração da manifestação da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Deus, louvamos ao Senhor por cada vida que está aqui nessa noite. Louvamos ao Senhor por cada família aqui representada. E pedimos, ó Deus, que o Teu poder esteja se aperfeiçoando em nossa fraqueza. Pedimos que o Senhor esteja nos purificando, nos livrando de todo mal, Senhor. Santifica-nos, ó Pai. Que toda investida satânica contra a Tua igreja esteja caindo por terra, toda luta espiritual, ó Deus, toda tentação na área da prostituição, na área da mentira, na área da arrogância, ó Deus, na área da corrupção, da imoralidade, que o Senhor esteja lançando por terra, e que a Tua igreja, com a armadura cristã, com a armadura de Deus, esteja vencendo, ó Deus, todas as lutas espirituais. E, ó Deus, que as crianças, os juniores, os adolescentes, os jovens, os homens e as mulheres da Tua igreja, sejam achados fiéis, fiéis ao Senhor, fiéis à Tua palavra, fiéis à obra do Espírito Santo. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, reveste a Tua igreja, Senhor, de graça, de santidade, que cada um esteja andando, ó Deus, em novidade de vida, cada membro dessa igreja esteja vivendo, ó Deus, deixando as coisas velhas para trás, e demonstrando que tudo tem se feito novo em Cristo Jesus. E ó Deus, que toda sujeira, todo mal, tudo que não presta, saia do nosso meio. Mas, ó Deus, que o Senhor seja exaltado através de cada um de nós. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3, melhor dizendo. 1 de Pedro, capítulo 1, verso de número 3. Essa epístola escrita por Pedro para os cristãos que estavam aí dispersos por causa da perseguição à igreja do Senhor Jesus, recém-formada, recém-organizada. E Pedro está escrevendo essa epístola para esses cristãos que estavam sendo perseguidos por servirem ao Senhor. E ele escreve essa carta que vai tratar da genuína graça de Deus e falando da importância de estarmos firmados no Senhor, daqueles irmãos estarem firmados no Senhor. E hoje, através do Espírito Santo, hermeneuticamente aplicando esta palavra para as nossas vidas, também estamos firmados no Senhor. Porque Pedro apresenta uma palavra maravilhosa. Ele vai apresentar, a partir do verso 3, ele vai listar as bênçãos dos remidos como filhos de Deus. E aí aqueles irmãos eram remidos por Deus, e nós também somos remidos por Deus. E aquelas bênçãos para aqueles irmãos também são bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Diz assim o verso 3, 1 de Pedro, capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia,
nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Verso 4. Isso para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Verso 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Meus queridos irmãos, que texto lindo, que texto maravilhoso, que texto sensacional. Pedro está dando esta palavra para irmãos que estavam enfrentando lutas, que estavam passando por perseguições e por dificuldades. Mas se esses irmãos estivessem firmados no Senhor, esses irmãos, com todas as lutas, com todas as dificuldades, seriam abençoados pelo Senhor. E é interessante que ele vai falar sobre essa questão de que aqueles que estão firmados no Senhor, eles são iluminados e abençoados por esse Deus que é abençoador. Ele exulta dizendo, bendito, louvado, exaltado, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aí Pedro começa a listar as bênçãos para aqueles irmãos, que apesar das lutas estavam firmados no Senhor. Ele começa a listar, ele vai falar que aquele que está firmado no Senhor, que foi, segundo a sua muita misericórdia, regenerado, aquele que está firmado no Senhor foi regenerado. Isso é uma bênção. E foi regenerado para uma viva esperança. E essa esperança é em função da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aí, ele vai alistando as bênçãos, ele fala sobre a regeneração, sobre a viva esperança. Ele vai dizer, no verso 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. E quando ele está falando dessas bênçãos, alistando essas bênçãos, ele vai declarar no verso 5 que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Se você estudar a história da igreja, se você estudar a história do cristianismo, se você estudar de forma apurada essa epístola do apóstolo Pedro, você vai entender que era um sofrimento, que era uma perseguição, porque a igreja estava sendo formada, o evangelho estava sendo anunciado, e aí as autoridades romanas estavam perseguindo a igreja do Senhor. Já havia
havido a perseguição também daqueles que eram judeus, mas que eram contra o cristianismo, aqueles que eram das seitas farisaicas, né, da seita também dos fariseus, mas da seita também dos saduceus, todos aqueles que eram legalistas e que não queriam o crescimento da igreja. E agora também nós temos a perseguição pelas autoridades romanas. Mas a igreja crescendo, a fé sendo provada, e a igreja crescendo, a igreja se fortalecendo. E aí ele vai dizer que os irmãos deveriam entender que havia uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para esses irmãos, guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E ele vai dizer, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Eles estavam passando por provações, mas segundo o apóstolo Pedro, eles deveriam exultar, porque a fé deles estava sendo provada. Eles estavam sendo provados, eles estavam sendo refinados, eles estavam sendo ali lapidados. E ele diz no verso 7, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Às vezes você passa por situações adversas, por lutas, por dificuldades, e a sua fé está sendo provada. Você está sendo provado. E uma vez você sendo aprovado, uma vez você sendo aprovada, sua fé será confirmada. E a sua fé confirmada, segundo a palavra do apóstolo Pedro para aqueles irmãos ali da Ásia Menor, sua fé será mais preciosa do que o próprio ouro, porque o ouro é perecível, mas a fé, no momento das lutas e das dificuldades, sabendo que o Senhor está guardando a sua vida, a fé irá redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Sabendo que aqueles irmãos estariam glorificando ao Senhor através das suas vidas, dos seus testemunhos. Mas sabendo que a sua fé, a sua vida, o seu testemunho também, redundando em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E ele disse para aqueles irmãos, a esse Jesus, a quem não havendo visto a mais, vocês também não viram a Jesus, mas vocês amam a Jesus. Nós não vimos Jesus, mas nós amamos Jesus. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo. Eles não viam, mas eles criam. Nós também não vemos, mas nós cremos. Ele vai dizer, exultais com alegria. Essa alegria, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Esse texto, ele é lindo. Diante das lutas, diante das dificuldades, busque o auxílio, o socorro e a força do Senhor. Como eu costumo dizer daqui do púlpito, olhando para vocês, eu conheço as lutas pessoais de vocês, não conheço de todos, mas algumas lutas, alguns desafios eu conheço, eu sei o que vocês enfrentam, o que vocês passam, mas eu digo uma coisa para todos vocês: nenhum de vocês
graças a Deus, estão passando por aquilo que esses irmãos passaram, de estarem fugindo da espada, fugindo da lança, fugindo da morte. Vocês já imaginaram? Se nós tivéssemos que fugir, sair correndo porque nós servimos a Jesus, porque nós amamos a Jesus, porque nós professamos a fé no Senhor Jesus, nós podemos escancarar as portas, podemos colocar o culto na internet, podemos louvar ao Senhor, podemos usar uma camiseta com dizeres evangélicos. Esses irmãos estavam se espalhando pelo mundo ali na Ásia, onde eles entendiam que era o mundo ali no Oriente Médio, onde eles entendiam que era o mundo na Ásia Menor, e eles estavam se espalhando pela perseguição. E aí é interessante, quando nós pensamos naquela palavra de Pedro, quando ele diz no capítulo 5, versos 6, 7 e 8 e 9, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele Deus toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E é interessante que existem alguns lugares no mundo que estão matando cristãos, que estão apedrejando cristãos por servirem a Jesus. Pessoas que são sacrificadas por terem a fé em Jesus. E nós não passamos por um sofrimento como esse. Só que o seu sofrimento, Deus conhece, Deus sabe. E Ele quer te ajudar. Mas Ele também quer fortalecer a tua vida. E às vezes Ele permite certas situações porque alguma lição Ele está nos concedendo. Quantas vezes Deus deixa eu passar por algumas situações, Ele sempre me ensina alguma coisa, eu sempre tenho aprendido alguma coisa com o Senhor. E às vezes eu falo, Senhor, abre meus olhos. Eu preciso aprender muito mais. Você tem dificuldades, você tem lutas, mas saiba que esse Deus, Ele é o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, regenerou você para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para quê? Para uma herança incorruptível, sem mácula, sem mancha, imacessível, incorruptível, reservada nos céus para vocês, guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Creia nisso. Viva por isso. Tem lutas, tem dificuldades, mas você tem 2 joelhos, você tem um coração, você tem uma boca, você tem 2 mãos. Dobre os seus joelhos em oração. Abra o seu coração em confiança. Abra sua boca em declaração. Junte suas mãos em ações de graças. E você verá que o Senhor fará coisas surpreendentes na tua vida. Tivemos testemunhos nessa noite de cura, de libertação, de resposta às orações. O nome do Senhor sendo exaltado, sendo glorificado. E Ele quer fazer muito mais. E você quer?
receber do Senhor, dobre os seus joelhos, abra seu coração, declare com a sua boca a sua confiança e que Jesus é o Senhor. E com as mãos, atitude de ações de graças ao Senhor. Amém. Vamos orar. Ó Deus, tão bom saber que em meio às lutas, às dificuldades, podemos contar com o Senhor. E saber, ó Deus, como aqueles irmãos que estavam passando por perseguições, por servirem, seguirem a Jesus, recebem essa palavra do apóstolo Pedro. Ó Deus, havia perseguição, mas eles estavam firmes no Senhor, e Pedro vai estimular aos irmãos a estarem firmes no Senhor, porque o Senhor tinha bênçãos para esses irmãos. E ó Deus, assim como Pedro orientou, estimulou aqueles irmãos, creio que também o Espírito Santo orienta, estimula as nossas vidas, para que em meio às lutas, às dores, às perseguições e dificuldades que enfrentamos, estamos firmes no Senhor, porque aquelas promessas para aqueles irmãos ali, em que o apóstolo Pedro estava passando a tua palavra, também através do Espírito Santo, hermeneuticamente, também é promessa, é palavra do Senhor para as nossas vidas. Ó Deus, nos perdoa os pecados e ensina-nos a confiarmos mais no Senhor, a nos dedicarmos mais ao Senhor e que teu nome seja glorificado em nossas vidas. Ó Deus, eu intercedo por esses irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite. Ó Deus, que todo medo, todo receio, ó Deus, o Senhor esteja removendo do coração de cada um, mas que haja fé, que haja certeza, Senhor, de que nesses momentos de lutas e dificuldades, a fé sendo provada, sendo refinada, assim como o ouro que passa pelo fogo e prova o seu valor, esses irmãos passando também, ó Deus, pelas lutas, pelo fogo das lutas, provando o valor e sendo fortalecidos, edificados, fundamentados na tua palavra e pela tua palavra e através da tua palavra. Tua bênção sobre todos, ó Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Sabe por que isso? Porque Deus, Ele é maravilhoso. E a sua graça, ela é maravilhosa.